Pode mandar aqui que eu tô com o celular aqui aberto já, no WhatsApp. É o que eu sempre falo, né? Hoje, diante da saúde, diante da situação, diante da situação que você está, vale a pena comprar o quê? A posse, cessão de direitos possessórios. Porque aí você consegue fazer o quê? Tem uma cláusula de soma de posse nesse contrato e consegue fazer uso capião, entendeu? Você faz uso capião no seu nome, usando a posse de quem te vendeu. Isso é possível. Pode somar. Isso chama soma da posse. A soma da posse para efeitos de uso capião e outros efeitos, ela pode ser o quê? Ela pode ser originária, é a posse que você recebe do pai, da mãe, dos avós, ou ela pode ser derivada. Derivada é o que você está fazendo. Você está comprando a posse, o nome do contrato é cessão de direitos possessórios e afins, com uma cláusula de soma de posse. Você vai regularizar o imóvel com base na posse do outro, entendeu? Não tem problema, manda uma foto. Manda uma foto. É que às vezes você foi na lixeira, apagou, né? Acontece. Não? Não, não tem problema, tem tempo ainda, viu? Fica tranquilo. Agora, você hoje você tem um contrato de locação com eles ou não? Isso é bom. É porque você. É, tá. Né? Agora, o que você tem que fazer, de fato, né, é regularizar através do uso capião. A melhor alternativa dentro da situação que você me contou, não tenha dúvida não, é fazer o uso capião. Porque você já tem a posse, você tem o direito de comprar a posse, o imóvel está irregular, é uma bagunça. Se você for fazer inventário, você vai gastar muito e não vai chegar ao final. E não vai chegar ao final, né? Esse é o fato também, né? Não chega ao final. É, fica uma bagunça. Não, não, faz isso. Faz uso capião. É, tô vendo. É, tá. Tô vendo. Por parte do pai dele a herança.
Ah, tá. Pode mandar sim. E eles reclamaram de boca ou mandaram uma notificação para você? E como, e como que tá a situação? Ela tá bem litigiosa ou tá educada ainda? Como que tá? Tá. Não, você sabe, com muito carinho, viu? Eu vou te falar com muita propriedade. Inclusive, eu lancei um livro, dois livros de uso capião esse ano, né? O uso capião vermelho e o uso capião extraordinário, o azulzinho. Eu separei os assuntos. Hoje, o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil é o meu, fico muito feliz. É o Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, que está aparecendo aqui atrás. Aqui. No seu caso, o que você tem que fazer? Já que você gosta do imóvel, você já usa, você já mora nele, né? Você já usa. É, você usa lá. Como você gosta e para você acha que é um bom negócio, o que você tem que fazer? Fazer uma sessão de direitos possessórios bem feita. É, tá. É. Olha que legal. E, e pode mandar para mim ver. E olha que legal, tem muito cartório, muito tabelião que não faz escritura pública de posse. Aí fez. Aí fez, olha que legal. É. Olha, olha que legal. É. Olha que legal. E isso é bom, porque. Era ele. Porque o seu caso não é de adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é uma forma derivada de regularizar imóveis. Né? Você obriga o vendedor a transferir para você. Ou judicialmente, você obriga como comprador, ou o comprador pode te obrigar, e agora tem a adjudicação compulsória extrajudicial. O seu caso não é caso de adjudicação compulsória. Porque você não vai conseguir obrigar quem vendeu para você a transferir para você. Você não vai. O seu caso é caso de uso capião. Então hoje o que você precisa? Você tem aí a possibilidade, ainda bem, legal, formação positiva, uma escritura pública de posse. Olha que legal. Você pode fazer. É ótimo, é ótimo. Você pode fazer uso capião com uma tese soma de posse. Você vai fazer uso capião no teu nome com a posse de quem te vendeu. Você provavelmente vai ganhar essa ação com facilidade, essa ação de uso capião. O seu caso é o típico caso de uso capião e não de adjudicação compulsória, viu? É, é. Deixa eu ver. É, é, é,
Tá. Sim. E você fez uma topografia mesmo, né? Então tem a planta e o mineral descritivo. Os dois juntos é chamado de topografia. Você tem a topografia, né? Que legal. É. Agora, com muito carinho, hein? Por tudo que você está me contando, o negócio tá. Você conseguiu, né, a proeza de fazer a escritura pública de posse, que é difícil, não é fácil. Muitos cartórios se negam a fazer, outros cartórios são proibidos em alguns estados de fazer. Então, isso é muito bom. É proibido. Algumas normas da corregedoria elas proíbem alguns estados de fazer escritura pública de posse, porque teve muita falha no passado, muita falha, muita fraude. Então, o que eu faria? Com muito carinho e muita propriedade no assunto. Faz o usucapião quanto antes. O seu usucapião, você tem que fazer o quê? Primeiro passo, fazer uma cessão de direitos possessórios. Olha o nome, hein? Instrumento particular de cessão de direitos possessórios. Não, não. Não, não precisa não. Não precisa nada disso não. Deixa eu te explicar. Não, deixa eu te explicar porque para você não ser induzido a erro e não gastar dinheiro à toa. Escritura pública de usucapião, você precisa de advogado para fazer no cartório, mas não é o seu caso. O seu caso não é o extrajudicial, mas o seu caso não é o usucapião extrajudicial não, hein? O seu caso, não, o seu caso é o usucapião judicial. E sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque tem iminência de litígio. Tem pessoas falando, essa área é minha. Não, essa área é minha. Se você faz usucapião no cartório, você vai gastar dinheiro à toa, corre o risco de tomar uma ação declaratória de nulidade, ou corre o risco do cartório de imóveis não registrar. O seu caso é um caso de você fazer. Pode ser que vire litígio. É. 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 Então, mas o seu caso. Eu vou, eu vou eu vou te explicar com muita calma para você ficar craque no assunto. Nós temos no Brasil 3 procedimentos de usucapião. Judicial, que já foi demorava no passado 5 anos, 4 anos, hoje não. Hoje tem usucapião em algumas cidades, Osasco, Porto Alegre, São Paulo, 1 ano, 6 meses. Eu tenho decisões de usucapião de 6 meses. Já foi demorado, hoje não é, porque é tudo digital, tudo rápido. Tem o segundo procedimento, que é o extrajudicial no cartório. Tem o terceiro. O no cartório? Não, no cartório é rápido também, né? Acaba sendo até mais rápido que o judicial, quando dá certo. O terceiro procedimento é o uso capião de procedimento administrativo. O seu caso, por que é uso capião judicial? Porque já tem alguém questionando, ó, esse pedaço desse terreno é meu. Se você faz uso capião no cartório, essa pessoa impugna, você não consegue registrar. Você não vai conseguir registrar esse uso capião no cartório. Você tem que fazer o quê? Uso capião judicial, não tem réu, não tem litígio, é uma ação declaratória. Para fazer esse uso capião judicial, o que você tem que fazer? Você tem que ter um documento, que é a cessão de direitos possessórios, que pode ser por escritura pública ou particular. Então, ótimo, vai te dar. Aí você tem que ter uma cláusula dentro dessa escritura pública, ou se fosse um contrato particular, você tem que ter a cláusula de soma de posse.
Aí você consegue fazer o quê? Usa o capião no seu nome, no nome da sua esposa, com base na posse de quem vendeu para você, entendeu? Se isso... Pode, não só pode como deve, pode mandar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. É. Pode... Sei. Mandou a minutinha, né? Deixa eu ver. É. Sei. É, com muito carinho. O seu caso é caso de usucapião judicial. Sabe por quê? Quando eu falo judicial, deixa eu te explicar algo importante. O judicial não quer dizer que seja litigioso. As pessoas guardam assim, ah, judicial é briga. Não é. O judicial você pode fazer um divórcio consensual. O judicial você pode fazer uma indicação de registro público. O judicial você pode fazer usucapião e nada disso é litigioso. Você vai usar o Poder Judiciário por quê? Porque você vai usar na sua peça a súmula 237 do Supremo. Você vai se você precisar se defender contra um vizinho que alega que essa posse é dele, não sua, você consegue se defender muito bem, entendeu? É. 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 Entende? Terminei esse litígio. Não, tá louco. Não, tá louco. E aí você acaba pagando um valor maior que o valor de mercado de um imóvel totalmente regularizado. Né? Não. É. Sabe o que está acontecendo? É que as pessoas elas acham que fazer
ação judicial é litígio, é briga, e não é. Você pode usar o Poder Judiciário através de ação, e essa ação pode ser litigiosa, ou seja, tem briga realmente, vai ter citação, e ela pode ser consensual, jurisdição voluntária. O uso capião é uma ação declaratória, não tem réu. Não tem réu. É uma ação que você vai pedir, claro, a manifestação da União, Estado, município, vai pedir a citação dos confrontantes, os vizinhos, na direita, esquerda e fundos, vai pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula os seus herdeiros, mas não é uma ação litigiosa. Agora, desculpa te perguntar, quem falou para você que é caso de uso capião extrajudicial? Meu Deus do céu. Eu fico... Meu Deus do céu. É assustador, né? É por causa de um monte de coisa. Não tem sentido. Por isso eu falo, quem faz tudo não faz nada. Só faz besteira e engana os outros. Atrapalha a vida dos outros. Como que pode? Você está me falando que 3 advogados falaram que você pode fazer uso capião extrajudicial. 2, né? Não tem lógica. Não tem lógica porque, ó o que você acabou de me falar. O imóvel não tem nem matrícula. O imóvel não tem nem matrícula. Se o imóvel não tem nem matrícula, você vai fazer uma ata notarial, você vai registrar onde esse uso capião? Você entendeu? Pensa comigo. Não vai criar uma matrícula nova? Não. O uso capião extrajudicial, você vai pegar a escritura pública e vai registrar na matrícula. Você vai fazer um requerimento para registrar na matrícula existente. Se é uma área maior, então, vai se separar. Agora, no seu caso, existe um vício registral. Você tem que fazer uso capião judicial, por quê? Primeiro que tem iminência de litígio. Segundo que eu conheço o cartório, aí, o registro de imóveis, ele não faz registro de uso capião extrajudicial. Terceiro, você vai ter que alegar nesse uso capião que tem um vício registral, esse imóvel não tem matrícula em lugar nenhum. É que, infelizmente, nós estamos vivendo uma fase que muita gente vem de outras áreas, da trabalhista, do previdenciário, porque a trabalhista teve uma reforma, houve uma queda, né, no número de ações, e as pessoas estão se apegando para pagar as contas em regularização de imóveis. Tem os estelionatários que vendem curso na internet, e eles se apegam a isso. Mas olha as besteiras que são faladas, é assustador, não tem lógica. Você está falando de um imóvel que tem iminência de litígio, o cartório da cidade não faz registro de uso capião extrajudicial, o cartório de imóveis eu estou falando, não estou falando do tabelião. Terceiro... Mas lá já fez 2, já fez umas meia dúzia já. Mas eles não fazem, foi feito, mas foi feito exceções, tudo pronto. Eu falo porque a gente que trabalha dando treinamento para os cartórios, a gente sabe, né? O cartório ele faz o registro da ata de uso capião quando é tudo pronto, documentação. No seu caso você não vai registrar nunca, não tem matrícula. É um contrato de cessão de direitos possessórios, tem a tese da soma da posse. Olha a complicação, não tem sentido. Olha, quando eu mostrei essa escritura que eu te mandei para os advogados, ele falou que isso daqui era para constar o tempo de posse, mas quando eu mostrei essa, que seria a origem do terreno, dos herdeiros lá atrás, que deixou o imóvel, tá, para dividir e tal, né? Eles torceram o nariz. Os advogados falaram, não, se você for entrar nessa área, isso aqui já não, porque isso daqui já vai envolver as heranças, os inventários que não foram feitos. Isso aqui não tem como sair, não tem como processar isso. Aí eles falaram que, inclusive o tabelião falou, não, é melhor não mencionar essa escritura, não tem sentido. A origem do terreno. Sabe qual que é o problema? Hoje nós estamos vivendo uma modinha do advocacia extrajudicial. Algumas pessoas vivem no mundo de Bob, né? Advocacia extrajudicial, claro que é gostoso, é bacana, é um instrumento legal, eu faço muito também, já fiz acho que 62 registros de uso capião extrajudicial. Só que advogar no extrajudicial não é brincar com o cliente. Pega que nem batata quente, joga na mão do cartório, opa, deixa eu ganhar dinheiro sem fazer nada. Acha que está ganhando dinheiro sem fazer nada, mas na verdade está atrapalhando a vida do cliente. Nós não podemos esquecer que fazer escritura pública é fácil. Apesar de muito cartório ser correto e não fazer escritura pública à toa. Mas o problema é o registro do cartório de imóveis. E o registro do cartório de imóveis você não vai conseguir. Você vai ter dor de cabeça, você vai gastar dinheiro à toa. O seu caso é caso de uso capião judicial, hein? Judicial. Por quê? Você tem soma de posse, tem a questão da matrícula que não tem a questão de iminência de litígio.
Ou seja, o cartório é conservador. Quantos anos existe o uso capião extrajudicial? Quantas vezes eles fizeram? 6? É muito pouco. Se é um cartório que registra qualquer coisa em relação ao uso capião, tinha feito muito mais. Então é muito pouco. Cuidado, hein? Você foi mal orientado, tá? Não, cuidado que não é isso não, hein? Mas, veja bem, se eu fosse tentar o uso capião extrajudicial, ia cair na anuência desse pessoal lá de trás, esses herdeiros, ia cair neles. Você pode fazer o uso capião judicial, e se você quiser tentar o extrajudicial, você tenta. Não vai conseguir o registro, não vai conseguir. Mas eu não abriria a mão do uso capião judicial. O seu caso é caso do uso capião judicial. O seu problema não é na ata. O problema é que você vai ter no registro do cartório de imóveis. Você não vai conseguir registrar, entendeu? O cartório não vai definir o registro. O seu caso é uso capião judicial. Aí você vai trabalhar nesse uso capião com o quê? Com o artigo 1238 e a súmula 237, para usar esse uso capião como matéria de defesa. E aí você vai pedir nesse uso capião a abertura de uma matrícula nova, entendeu? Mas aqui eu fiquei na dúvida, né? O cartório falou para mim que essa escritura aqui não tem registro dela, não tem matrícula dela, não está registrado no cartório. Que é a originária, que deu origem que tem muitos herdeiros hoje. O pessoal paga o ITR, sabe? Sim. Paga o ITR de lá. A propriedade que eu estou comprando estaria aqui dentro, né? Estaria aqui dentro desse ITR aqui, a parte do fulano que morreu, né? O fulano que morreu, o Olívio, né? Então, mas ele está com a parte dele ainda e alguém está pagando para ele, o ITR, né? Que seria esse titular, esse vizinho encrenqueiro que quer ter 15 mil para ele, certo? Mas ele falou o quê? Que lá não tem CCIR, mas paga o ITR e tem o CAR, né? Agora, então faz sentido. Existe essa situação que um imóvel rural, né? Ele não tem matrícula, mas ele está pagando o ITR? Isso existe? Existe porque no Brasil, infelizmente, o sistema não é integrado. Infelizmente, você tem um imóvel regularizado no cartório de registro de imóveis e irregular na prefeitura. E o inverso também acontece. Você tem um imóvel totalmente regularizado na prefeitura, tem planta, memorial descritivo lá na prefeitura, tem número de contribuinte, ou seja, IPTU ou ITR, mas você não tem no cartório de imóveis o registro. Infelizmente, o sistema não é integrado, entendeu? Uhum. O seu caso é um caso, se você quiser resolver gastando menos, tendo menos dor de cabeça, é fazer o uso capião judicial, usando a súmula 237. Advogado? Oi, perdão? Precisa constituir advogado para fazer essa modalidade? Precisa. Na verdade, para fazer os capião precisa de advogado, né? Tanto o judicial como o extrajudicial ou o administrativo, você precisa de advogado, entendeu? Só que o seu caso não é extrajudicial, o seu caso é judicial. Para você usufruir da súmula 237 como matéria de defesa, em virtude dessa iminência de litígio. O seu caso também você precisa que gere uma matrícula nova, então o juiz vai mandar para o cartório pedindo que seja aberta uma matrícula nova. O seu uso capião ele tem mais que uma função de regularizar o imóvel, ele tem a função de abrir uma matrícula nova, entendeu? Tem. Só não tem matrícula. Não tem matrícula. Só não tem matrícula. Então, se você quer resolver o seu problema, o que eu oriento você a fazer? Uso capião judicial. Só que antes disso, você ainda não tem, você tem que ter o quê? Um contrato de cessão de direitos possessórios e afins, que por sorte sua o cartório falou que faz, né? O cartório Tabrião falou que faz. Você viu o textinho que eu te mandei aí? Não sei se você chegou a ver. Tá aberto aqui. Você acha que vai atender? Atende essa questão de soma de tempo? Atende porque na verdade você vai usar a soma da posse. A soma da posse ela é prevista no Código Civil. E ela é prevista também no enunciado 494, né? Então, você não está fazendo algo que não pode fazer, você está fazendo algo que todo mundo faz, entendeu? Você viu o nome do contrato, você quer anotar? Anota aí, ó. Anota para te ajudar. O que você tem que fazer para comprar esse terreno, né? Esse imóvel? Você não pode comprar compra e venda, porque o imóvel está irregular. Você vai ter que comprar o quê? Cessão, direitos possessórios e afins. É isso que o tabelião vai fazer, né? Isso que o tabelião vai fazer. Que poderia ser um instrumento particular. Cessão, direitos possessórios e afins. Eu não sei se tem... Acho que aí nesse textinho que eu te mandei não tem, né? O título, né, do documento, não só tem o texto, né? Não tem a minutinha. Não tem, não. Mas aí você pede para ele. Cessão de direito possessório. Cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato. Uhum.
Aí o que você vai fazer? Deixa eu pegar uma caneta. Você pegou a caneta? Não, vou pegar. Então, na sua opinião, então, eu vou ter que fazer uma uso campeão judicial. Vai. Mas antes disso, você vai ter que fazer o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. E você não pode esquecer, a cereja do bolo, hein? Esse contrato tem que ter o quê? Uma cláusula de soma de posse. Você viu se a cláusula tá aí? Não tá. Não tá? Não tá. Ué? Você tem que falar pro tabelião, né? O escrevente está te atendendo. Você tem que falar assim, olha, eu quero que tenha uma cláusula de soma de posse. Se ele falar para você, não posso colocar, não vai falar. Aí você faz particular, porque se você não pode fazer um documento que tenha a cereja do bolo, é melhor nem fazer, entendeu? Mas parece que eles tinham colocado. Eu não vi aqui não, hein? Oi, caramba. Fala da posse, mas não fala da soma da posse. Olha lá, cadê? Olha lá, declaram que exercem a posse mansa, pacífica e incontestada desde 2002. Então, a cláusula... Aqui já não configura? Não, essa é uma cláusula falando da posse. Declara que tem a posse, mas cadê a cláusula da soma da posse? Que é possível somar a posse? Não tem. Ué, mas não é claro que... Pelo texto não está claro que vai somar de 2002 para cá? Não, tem que falar literalmente, né? Da soma da posse. Tem que falar. Tem que abrir um tópico aí, alguma coisa, e falar da soma da posse. E aí... Como é que seria, mais ou menos, esse texto? Pode ser assim, mais ou menos. Pode ser cláusula da soma da posse. A cláusula da soma da posse, assim, ó. Cláusula da soma da posse. Uhum. E aí você fala, o comprador assume todos os direitos possessórios e afins, entendeu? O tabelião tem que falar isso. Tem que falar isso, tem que declarar isso. Assume todos os direitos do quê? Possessórios e afins. E mencionar a palavra soma da posse, sem medo, né? Fala da palavra soma da posse. Conforme... Mas aonde entra esse termo por tema... Onde entraria esse termo? Para ficar mais fácil para você, fala para ele mencionar o artigo 1243 do Código Civil. 1243 do Código Civil? Do Código Civil. Mesmo que fosse fazer a modalidade do tentar o uso extrajudicial, o uso campeão extrajudicial, seria você precisa da soma da posse, também? Né? Tanto para o judicial como o extrajudicial, você precisa da soma da posse, senão você não vai conseguir fazer seu uso campeão. Comprador assume todos os direitos possessórios e afins. Conforme artigo 1243 do Código Civil. Isso, exatamente isso. Mais ou menos isso? Pode ser assim, pode ser assim. Pode ser assim. Configurando a soma da posse? Configurando a soma da posse. Você entendeu o que é a soma da posse? Você faz uso campeão no teu nome, usando a posse do outro. Tá. Você está usando a posse de quem te vendeu. E aí você está fazendo uso campeão no teu nome. A soma da posse não tem nada de errado, absurdo. É um direito seu. Aparece no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil e aparece no 1243 do Código Civil. A soma da posse, em algumas espécies de uso campeão de 36, eu posso usar no uso campeão extraordinário, do 1238, no uso campeão ordinário, entendeu? Uhum. Tem que fazer. E o advogado que eu tenho que falar para ele seria o quê, então? Que ele vai basear, se eu fosse fazer o uso campeão judicial... O certo é fazer o uso campeão judicial. No artigo 1253? O advogado não, ele é o escrevente, né? O escrevente você tem que falar para ele fazer o quê? Fazer... o uso campeão advogado é quem tem OAB. Quem trabalha no cartório não tem OAB. Não pode ter. Não. Então ele é escrevente. Mas
Mas eu não tenho que constituir advogado para entrar com esse processo? Então, para fazer a escritura pública de compra de posse, não. Ah, não, mas depois eu vou fazer o processo do uso campeão judicial. Isso, a judicial você precisa constituir o advogado. Baseado no artigo 1243 e no que mais que você tinha falado? E no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Quinta jornada? Isso, 5ª Jornada de Direito Civil. Caramba, é complicado o negócio. E esse mesmo pode dar errado? Não tem tudo para dar certo. É difícil dar errado. Não tem por que dar errado, né? Você tem a posse já hoje, você está comprando com contrato de soma de posse, cessão de direitos processórios com uma cláusula de soma de posse. Tem tudo para dar certo, sim. Não tem o que dar errado, não. É muito difícil dar errado, né? Só se pegar um juiz, uma juíza que não conhece o assunto, mas é difícil. Você anotou aí, né? Enunciado 492. E o artigo 1243. É 492? Isso. É 492 e 494. É os dois que você vai usar. Ah, tá. Você pode somar a posse no Brasil de várias formas. Ou você recebe do pai e da mãe, a soma da posse originária, ou você soma a posse derivada. É o que você está fazendo, entendeu? Mas veja bem, você está te atrasando já, né? Já passou. Nossa, passou bastante tempo. Né?